E aí, pessoal, aqui quem fala é o Schumacher. Eu tô aqui para mais uma monitoria com vocês, né? Monitoria hoje, no dia 29/8. A monitoria de hoje vai ser basicamente uma, uma- um resumo do que a gente aprendeu durante essa semana e também alguns exemplos, a utilização de alguns exemplos do que a gente pode fazer, né, com o VHDL. Então, a monitoria de hoje é descrição de hardware com o VHDL e a parte 2 daquelas videoaulas lá que vocês já assistiram, né? Primeiro a gente vai fazer um resumo, revisar basicamente sobre o que a gente já sabe. É, HDL ela é uma linguagem de descrição de hardware. Ela é muito parecida com algumas linguagens de baixo nível. Só que em comparação com aquelas linguagens, né, ela é utilizada para modelar, simular e sintetizar circuitos digitais. Então, diferente das linguagens de programação tradicionais, como o C e o Python, o VHDL ele descreve comportamentos e arquiteturas de hardware. Basicamente, ele vai pegar um código, a gente vai descrever um código para representar, no caso, para simular uma porta lógica, algum circuito digital que a gente já sabe que tem na vida real. Mas aqui a gente vai trazer esse circuito que está na vida real para a parte lógica, no caso, a programação. Então ele vai descrever comportamentos de arquitetura de hardware, né? E depois a gente vai poder implementar é, esses circuitos digitais pelo código em VHDL no FPGA. Então, o VHDL tem estilos de descrições, né? Isso é muito parecido com os paradigmas das linguagens de programação, que vocês sabem, né? Que tem o sequencial, o orientado a objeto, e aqui a gente tem os estilos de descrições, que são o comportamental, o estrutural, o RTL. Então, basicamente, aqui vai da sua natureza, no caso, como você está desenvolvendo a sua descrição, né? Então, o comportamental, ele descreve a lógica em alto nível, no caso, ele está utilizando ali o if, o case, o process, são coisas mais de alto nível, no caso, mais próximo de você do que da máquina. O estrutural, que ele vai conectar componentes menores, no caso, ele vai trabalhar, como eu coloquei aqui, né, em blocos lógicos. Então, ele vai trazer um grande processo e ele vai trabalhar em pequenas partes desse processo. O RTL, que ele é basicamente, ele vai descrever como os dados fluem entre os registradores. E claro que isso a gente vai também vai precisar trabalhar aqui com o clock, no caso, com o controle do clock para que tudo fique sincronizado. A gente tem aqui os tipos de dados. Vocês sabem também que lá na segunda fase, quer dizer, na fase anterior, a gente trabalhou com C e que lá no C a gente tinha a tipagem do tipo inteiro, do float, do char. Aqui é basicamente quase a mesma coisa, né? Só que a gente está utilizando com alguns tipos com mais estados lógicos. No caso, o STL lógico aqui, ele tem 9 estados lógicos. Além do 0 e do 1, a gente tem o Z, que é o de alta impedância, o W, L e o H, que são de forçação, ele está forçando um valor, o U e o tracinho, né? E enquanto a gente também tem o STD Logic Vector, que é o vetor de sinais. Ele é um barramento de 8 bits que ele é muito usado principalmente para endereços, no caso. Para a gente trabalhar com endereços que trabalham com essa. No caso, endereço de barramento. Por exemplo, tem um sensor em tal barramento, a gente quer o endereço daquele sensor. A gente vai trabalhar com esse vetor. Então, é isso, os tipos de dados. E aqui a gente vai revisar um pouco da estrutura lógica, que vocês já sabem. Aqui a gente vai primeiro dar o nome do componente que a gente está utilizando. Aqui a gente vai mostrar como esse componente está estruturado. Isso aqui a gente tem um sinal de entrada, um sinal de saída, o barramento, né? Aqui a gente vai falar o barramento de entrada dele e finalizar toda essa estrutura. Mas o mais importante dessa aula são os exemplos básicos que a gente vai trabalhar aqui. Aqui eu trouxe 3 exemplos, que é o do AND, né, da porta AND, do multiplex e de um contador ciclo de 4 bits. Então, são exemplos básicos, claro, mas que são exemplos que são um pouco do que a gente pode fazer com essa linguagem de descrição. Então, a gente vai começar com a porta end, né? Eu acho que você já deve ter trabalhado, deve ter feito isso aqui, ou até olhado, né? Mas o que a gente tem? A gente tem primeiro as bibliotecas, né? A importação da biblioteca e o uso delas. Então,
depois da parte das bibliotecas, a gente vai fazer o quê? A gente vai definir, né, as interfaces. Então aqui a gente está definindo duas entradas, A e B, e uma saída Y. Aqui embaixo, a gente finaliza, né, a descrição. Aqui embaixo a gente tem o comportamento basicamente dessa porta. Né? O que está acontecendo? Quer dizer que a saída Y ela vai ter o valor, né, ela vai receber o resultado de A em de B. Então, basicamente é isso. E essa porta, né, que esse código, essa descrição, faz para criar essa porta end. Então, vocês já observaram que aqui a gente está fazendo o quê? A gente está pegando a porta end, que está ali na máquina, né, no nosso computador, no nosso FPGA, a gente está trazendo uma descrição dessa porta do código. Então, é basicamente isso que a gente faz aqui no VHDL. Outro exemplo de código aqui, a gente tem do multiplexador de 2.1, né? E aqui a gente vai importar novamente as bibliotecas, a gente está utilizando só essas bibliotecas mais simples, a padrão, que é até melhor, né, para a gente trabalhar, e mostrar que aqui a gente tem basicamente uma infinidade de processos que a gente pode fazer. Primeiro a gente está de novo criando o padrão do multiplexador. A gente tá dizendo que o sinal de seleção dele, né, que vai ser um valor lógico de entrada, A e B, e a saída Y, né? Ok, depois que a gente finalizou aqui a descrição, né, do multiplexador, a gente vem para o funcionamento dele, né, para o processo. Então, aqui a gente vai pegar o multiplexador e a gente vai descrever o comportamento do processo dele. A gente vai dizer que se o, o, o sinal de seleção for igual a zero, então a saída vai ser A, né? Recebe A, no caso. Se não, o valor de saída vai ser B. E pronto, a gente finalizou o processo. Então a gente tem aqui um multiplexador muito simples, uma descrição desse multiplex muito bem definida, né? Que a gente pode trazer da vida real para cá. E por último, a gente tem um contador síncrono de 4 bits. Esse código é um pouco maior, né, dos outros, mas é um exemplo muito prático. E aqui a gente vai ter o quê? Novamente, a gente só. Da, dos outros exemplos para cá, a gente só mudou o uso de uma outra parte da biblioteca, que é utilizando alguns valores numéricos que contam do sinal de clock, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o contador, a gente vai definir o clock dele, o reset e a saída do contador, né? Então, depois disso, a gente vem para o funcionamento dele, né? Para o processo que ele vai realizar. Então, aqui a gente vai declarar, né, o contador, né, como um número sem sinal de 4 bits e dentro do processo, e dentro do processo, se o reset for igual a 1, então o contador zero. Se ocorrer alguma borda de subida, no caso nessa parte aqui, se ocorrer alguma borda de subida do clock, ele vai incrementar 1. Aqui, ó. Ele vai incrementar 1. E aí finaliza isso, né? E a saída, depois que a gente finalizou isso, a saída ela vai receber o valor do contador. Então, basicamente, isso aqui está gerando um contador binário de 4 bits, que ele conta de 0, no caso de 0000 até 1. Então é de 0 a 15. Basicamente, depois disso ele volta para o zero. Então, um contador muito simples, né? São códigos simples, mas que são um exemplo do que a gente pode fazer com essa linguagem de descrição.